A alergia é uma palavra muito comum em nosso dia a dia, mas você sabe o significado dela? Trata-se de uma condição que afeta diretamente o nosso sistema imunológico, gerando uma resposta imune exagerada a substâncias que normalmente seriam inofensivas ao organismo, como determinados alimentos, pelos de animais ou medicamentos. As alergias podem acontecer por inalação, ingestão ou contato direto com a pele e os olhos, e trazem consigo inúmeras particularidades. E neste Pocket Podcast, vamos te apresentar tudo o que você precisa saber sobre esse vasto universo. E para isso, eu recebo com muito orgulho aqui nos estúdios a querida doutora Renata Mello, alergologista e imunologista do nosso hospital, professora da USP. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer imenso tê-la aqui. Obrigado por ter topado o meu convite. Obrigada pelo convite, Marcos. É uma honra estar aqui e eu estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. E para inaugurar, doutor, esse nosso formato Pocket, queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes como acontece, uma reação alérgica, que é uma dúvida muito frequente aqui dos nossos internautas. Certo. Quando a gente fala de alergia, a gente tem que falar de sistema imune. Por isso que eu sou alergologista e imunologista, não é à toa que vem a especialidade junto. Então, o sistema imune tem que ser ativado. E ele é ativado por proteínas alimentares, ou aeroalérgenos, ou alguma coisa que você passou na pele, proteica ou não. Mas tem que ter envolvimento do sistema imunológico. Esses tipos de inflamações, existem vários tipos. Tem IgE mediado, não IgE mediado, mistas. Então, é importante falar que tem o sistema imune envolvido para fazer diferença entre as intolerâncias, que é muito confundido hoje em dia como intolerâncias a alguns alimentos e alergia a alguns alimentos. Então, quando a gente fala em intolerância, não tem sistema imune envolvido. E qualquer pessoa, doutora, ela está propensa a desenvolver um quadro alérgico? Olha, o quadro alérgico, por exemplo, a medicamentos, às vezes a pessoa não é alérgica, pode ser algo que de repente acontece, inesperado, mas existe muito componente genético, né? Então a gente sabe que pais que são alérgicos têm mais chance de ter filhos alérgicos. Não necessariamente é a mesma alergia. Então o pai pode ter rinite e o filho pode ter asma, ou o pai pode ter uma dermatite de pele e o filho ter alergia alimentar. Então a gente sabe que tem a propensão genética. Agora, o que tipo de alergia que ele vai ter, a gente não sabe. Mas assim, a alergia e as reações adversas, enfim, ela não está só ligada à genética, né? Tem a ver também com o ambiente, ela é multifatorial. E no seu dia a dia, doutora, quais são os quadros mais comuns, que chegam até você? As alergias, o mais comum é a rinite alérgica, que é uma doença crônica, uma das mais comuns no mundo. A asma, as alergias alimentares que vêm aumentando muito a incidência, que eu falo que quando eu comecei a fazer alergia e imunologia, há muito tempo atrás, a asma era uma doença muito importante no nosso dia a dia. E hoje as medicações são de fácil acesso, são de graça, existe já uma, assim, como eu posso dizer, uma educação em relação à doença, e hoje ela está controlada, né? A rinite ainda é muito importante, é a mais comum, e tem muito a ver também com a parte ocupacional, então às vezes onde a pessoa trabalha, às vezes ela estava controlada, tipo de exposições em relação a isso. E hoje vem aumentando as alergias alimentares, né? Então tem gente que fala de pandemia, endemia de alergia alimentar, porque era uma doença que era muito comum na infância e as pessoas ficavam tolerantes, era difícil de se apresentar na fase adulta. E hoje ela vem aumentando muito a incidência, né? Eram coisas que eu não tinha tantos pacientes adultos como eu tenho hoje. E existem doenças novas que estão há pouco tempo, que é a esofagite eosinofílica, que é uma inflamação do esôfago, que é uma doença que tem um diagnóstico recente, que vem aumentando também e está no grupo das alergias alimentares. Tem a dermatite atópica, que são as doenças, que é uma doença de pele, uma alergia de pele, que também, hoje em dia, eu vejo quadros mais graves e mais difícil controle do que antes. Então, existe um aumento da incidência de doenças alérgicas e mais para essa parte da alergia alimentar e da dermatite atópica e da esofagite eosinofílica, quadros mais exuberantes, maior número e maior gravidade. E nesse caso em particular dos alimentos, doutora, quais são, os mais frequentes assim que as pessoas apresentam queixa? São os leites? Quando a gente pensa em alergia, Fala em leite. já vem os laticínios na cabeça, né? Isso é verdade? Ainda é.
de incidência no nosso meio o leite, o ovo, o trigo, tem uma incidência maior mesmo, até porque são alimentos muito comuns, né, na nosso dia a dia, né? O brasileiro come bastante, mas existe agora um aumento de alérgenos novos, como o gergelim, as castanhas, porque com como eu posso dizer, a globalização e a diversificação da dieta, que antigamente nossos pais, nossos avós, tinha aquela coisa, arroz, feijão, a carne, a salada, eram pratos mais comuns do dia a dia, todo mundo comia mais ou menos parecido. E hoje teve a introdução de novos alimentos. Seu avô não comeu gergelim da quantidade que come agora, ou kiwi, não tinha acesso a esses alérgenos diferentes, alimentos diferentes. Então há uma incidência, está aumentando, né, o número de alergia a essas novas proteínas alimentares. A outra coisa que a gente vê é que tá tendo mais esofagite eosinofílica, que a gente considera, fica ali no grupo das alergias alimentares, que é uma alergia não IgE mediada, que aparece mais no adulto jovem, mais nos homens, mas pode também atingir mulheres. Então, há uma ascensão, ainda existe mais alergia a esses alimentos, mas hoje a gente tem que pensar num leque maior, né? Então, hoje a gente come pães integrais, tem mais acesso a castanhas, que eram coisas muito raras. Você tinha, sei lá, no Natal você comia castanha. Hoje as pessoas comem de lanche, né? Então, tá aparecendo mais essas alergias novas, né? Então, são novos alérgenos alimentares que foram introduzidos na rotina, no dia a dia da população. Ainda mais nessa rotina fitness, né, doutora? Com Sim, esses sim, cardápios, né, sim, incrementados. sim, E como você bem citou, né, muitos importados, né? sim, Alguns ingredientes que não são próprios do Brasil, né? E que exato. hoje fazem parte, né? É comum a gente falar sobre, a gente encontrar no mercado, né? Exato, que antes a gente não tinha acesso, né. Mas assim, eu quero dizer que eu sou defensora do leite e do trigo e do glúten, porque também existe também uma moda, né, também dessa coisa de uma inflamação, de que causa sibilância, de que aumenta catarro, e não é bem assim, né. Então, uma grande parte dos pacientes que chegam para mim como alergia alimentar não são alérgicos. Isso é uma coisa, que me preocupa muito, porque já tem estudos mostrando que quando você faz uma restrição alimentar, principalmente na infância e na adolescência, sem necessidade, é algo de muito impacto na qualidade de vida da família e do paciente, leva a distúrbios alimentares. Então, concorda que você vai comer um alimento, você fala: "Ó, não pode, dá alergia, você vai passar mal, vai te fazer mal", você acaba tendo uma relação que não é boa com o alimento. Então, eu bato na tecla, é assim, são alérgenos importantes, mas deve ser excluído e sempre tentar induzir a tolerância o quanto antes sempre que possível. E a partir do momento, né, doutora, que você identifica, né, no seu paciente Sim, alergia a um determinado ingrediente, né, obviamente você determina, né, a exclusão dele da dieta, sim. mas em alguns casos ele pode ter uma consequência maior do que puramente você não ingerir mais essa proteína. O que a gente sabe é que, assim, pacientes que às vezes têm exclusões precoces de alguns alimentos, eles geralmente às vezes não têm uma ingesta adequada de proteína, e no relação ao leite também tem que pensar na suplementação de cálcio, então isso pode levar a problemas futuros, então sempre trabalhar junto com uma nutri. Tem essa parte do estresse, mas o que a gente tem hoje, eu como alergista e imunologista, eu penso assim, meu objetivo não é só excluir, é tentar depois fazer o diagnóstico e tentar reintroduzir sempre, né, tentar desensibilizar, e a força-tarefa acho que de todo mundo, não é dos alergos, imunos, é sempre assim, fazer o diagnóstico preciso e sempre tentar, depois de um tempo, ver esse momento ótimo de reintroduzir esse alimento para o paciente. E quando o caso, né, doutora, ele é indefinido, né, ele não vem no alimento, o processo até chegar no Sim. diagnóstico, como que é o trabalho, né, do É, alergista nessa a gente situação? fala que alergista, assim, é história, 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 ter muita paciência, reperguntar e perguntar, porque às vezes pode estar, a pessoa acha que tem uma alergia alimentar e ela pode ter, por exemplo, uma urticária crônica espontânea. Então, que é uma doença que eu vou citar nesse caso, porque quando a gente fala de urticária crônica espontânea, é uma urticária, que são lesões de pele que
mimetizam uma alergia IgE mediada, e essa pessoa tem mais de 6 a 8 semanas, e são lesões recorrentes, que coçam, que andam no corpo, que dão prurido, e geralmente essas pessoas chegam com restrições alimentares a diversas coisas, não só alimentos, como produtos cosméticos e tudo mais, e não é causado por um alérgeno, né? Provavelmente assim, geralmente você produz uma autoimunidade, uma disfunção imunológica, e você vai levando aquelas lesões e aquelas lesões de pele recorrentes, e não está associada a um alérgeno. Mas depois de muita pergunta, de excluir doenças autoimunes, de excluir outras patologias, é que você chega a esse diagnóstico, né? Então, existe sim, na parte da alergia e imunologia, doenças que não são desencadeadas por um alérgeno específico, né? E cabe a gente saber, olha, não adianta você ficar excluindo e comendo só frango ou arroz, que isso não está mudando a história da sua doença, né? Então, tem momentos que são desregulações imunológicas que não são causados por um alérgeno em si. E nesse contexto, né, doutora, muita gente, né, a rinite é muito comum, né, Sim, no nosso cotidiano. E muita gente se pergunta se tem um tratamento, né, para para rinite. isso. Então, tem vários tipos de rinite, como tem vários tipos de asma. Então, tem rinite alérgica, não alérgica. Então, quando a rinite é definida como alérgica e ela é causada, e você consegue, com exames, com testes alérgicos, definir os alérgenos dela, que geralmente são aeroalérgenos, que são os ácaros, principalmente, e esse paciente tem esse teste positivo, então não são para todos, você pode tentar fazer uma dessensibilização. Então, é para um grupo de pessoas com uma rinite específica, né? E aí a imunoterapia, que está em todos os consensos, no europeu, americano, no brasileiro, que é você dá a proteína, né, desse aeroalérgeno, que geralmente são os ácaros, em doses crescentes por um período, pode ser sublingual ou injetável, e aí você consegue fazer uma imunomodulação. E aí, esse paciente, você vai expondo o sistema imune a essa proteína, né, numa concentração cada vez maior, por um período de tempo. Então, geralmente a gente faz de 2 a 3 anos, às vezes 5 anos, e aí você tem uma mudança do seu sistema imune. Assim, você consegue fazer essa imunomodulação, que a gente fala. Então, tem sim como fazer, sabendo que nunca é a primeira opção. O paciente tem que estar controlado dos sintomas com medicamentos. Depois de controlado, tem que ter uma conversa com o médico de custo-benefício, porque você vê que não é um tratamento curto, não é um tratamento que ele vai ter que comprar o medicamento, e ele tem que estar muito afim de fazer e ter uma boa adesão. Porque não adianta assim, eu uso a imunoterapia por um mês, paro 2, tem que ter um compromisso, né? Funciona, tem uma melhora, mas tem que ter uma boa conversa entre o médico e o paciente. E questão da vacina, doutora. Existem imunizantes para determinadas alergias? Então, seria a imunoterapia, né? Que a gente considera essas vacinas, que são com os aeroalérgenos, né? Com a proteína, quando você é sensibilizado, né? Então, se você é sensibilizado, então não é para todos, tem que ser bem indicado, com um extrato bom, numa concentração que vai aumentando, num paciente que está controlado da doença de base. Tem pacientes muito graves ou que têm algumas comorbidades que não podem fazer, existem restrições para isso, mas existe sim a imunoterapia. E aí, assim, já que você falou em vacina, eu vou puxar um gancho para falar das vacinas que não são de alergia, mas que são importantes nas doenças alérgicas. Então, hoje, agora, a gente está no momento de vacina da influenza, que é uma vacina segura, que é contra um vírus. Então, os pacientes que têm doenças alérgicas respiratórias, como a asma e a rinite, eles devem ser vacinados, né? Então, assim, é uma vacina que não é para assim, resolver a parte alérgica, mas a gente sabe que esses pacientes se descompensam muito com os processos virais, que é um fator muito importante de descompensação e, às vezes, de internação, de necessidade de usar medicações, como corticoide ou broncodilatadores. Então, existem as vacinas da alergia, mas as vacinas do nosso calendário também são muito importantes para o controle das alergias, e elas são seguras e devem ser feitas, e,
Não assim, até o do Covid também, são vacinas que a gente já está usando há um bom tempo, são seguras e não vão desenvolver nenhuma doença usando elas. E o mito, doutora, de que algumas alergias elas se curam com o tempo, né? Puramente com o Sim. tempo. O que existe em algumas coisas é assim, existe uma coisa que chama marcha atópica. Então, que é uma característica dos pacientes atópicos, que assim, na primeira infância é muito comum alergia alimentar, a dermatite atópica, que são as lesões de pele. Em alguns pacientes, esses alérgenos como o leite, o ovo, com o passar do tempo eles criam tolerância, eles vão criando, eles começam a ingerir e não ter mais alergia. Se não consegue, a gente pode induzir isso. E aí eles vão ficando melhores da alergia alimentar, a pele melhora e aí começam os sintomas respiratórios. A outra coisa então parece que você curou, né? Mas você continua sendo um atópico. Você tem chance de inflamar mais do que o normal, né? Mas você pode criar essa tolerância com o tempo dos alérgenos alimentares, por exemplo. E ter essa coisa do melhorar a pele e depois, mais pra frente, você apresentar asma e rinite. A outra coisa que a gente vê também é, é a maioria das crianças, uma grande parte, vai ter sibilos e chiar por um período da vida. Então, o que a gente chama de lactente sibilante, menores de 5 anos. Então, é aquela coisa, eu chiava quando era pequeno, depois eu me curei. Eu tinha, toda hora meu pai tinha que levar no hospital e de repente passou minha bronquite, né, minha inflamação no brônquio, enfim. O que acaba acontecendo? Nos meninos, principalmente, a via aérea deles é mais estreita na infância. Então, eles são mais encatarrados, enfim. E aí, eles pegam mais processos virais que entram na escola, né? Isso não só meninos como meninas nos primeiros anos de vida. E aí, eles ficam com uma hiperreatividade brônquica por um período. Então, toda hora gripa, nariz escorre, chia, tosse. Mas às vezes eles não eram asma, né? Por isso que a gente coloca lactente sibilante. E conforme ele cresce, a via aérea se expande, ele acaba criando o repertório imunológico de processos virais, enfim, ele vai controlando e ele para de chiar. E ele tem uma melhora. Então, você comprando uma tartaruga ou fazendo alguma coisa, você vai melhorar. Que o pessoal fala que compra tartaruga passa asma para ela. E então, assim, você cresce e tem essa melhora espontânea. E é isso que eu falo para a mãe, assim, o meu objetivo é ajudar a ele passar por essa fase ruim, crítica, bem, e para isso a gente tem medicação seguras e boas, para evitar o uso de antibiótico, de internação, e aí ele vai ficar melhor no futuro, né. E em relação à alergia alimentar também, tem alguns pacientes que criam tolerância com o passar do tempo, mas mais a essas proteínas, que são leite, ovo, o trigo, e ao contrário das proteínas que a gente fala do camarão, das castanhas, aí não, geralmente tem que induzir tolerância e existe uma força-tarefa para tentar. Então esses alérgenos que são os mais comuns, eles podem criar tolerância, sim. E foi muito bacana que você citou a questão das famílias, né, doutora? Porque Sim, muitas vezes a gente vê uma dualidade, né? Uma mãe que é super protetora, né? E sim, o pai que fala, não, mas se ele não tiver contato, ele não vai desenvolver a resistência, né? sim, Então sim, é uma conversa comum e tem o seu fundo de verdade também nesse sim, sentido, né? sim. Às vezes existe uma coisa, como eu te falei, né, a mudança, eu vejo no meu momento como especialista, como teve uma mudança nas alergias e piora nas gravidades, na gravidade da alergia alimentar. É muito difícil um avô, às vezes as pessoas mais antigas, acreditarem até na alergia alimentar, principalmente alimentar, dos netos, dos filhos. Então, assim, e às vezes quer testar, né, quer dar e ver a pessoa, e às vezes a criança reage. Então, tem mesmo, assim, uma dificuldade, mas eu acho que as informações do dia a dia estão melhorando, né, então, assim, estão se entendendo melhor, né. Então, assim, a gente tem que entender que essa população que está vindo agora é diferente da dos nossos avós, né. Então, existe isso sim. Mas apesar que, hoje a gente tem algumas coisas que caíram por terra. Então a gente sabe que a criança que é exposta ao animal desde pequeno, não precisa botar numa bolha a criança, né, que essa coisa da limpeza que você fala, né, que tem umas mães muito preocupadas, acho que com as mães que são bem diagnosticadas e têm crianças graves, elas têm que ter a preocupação. Mas também é papel do alergista, imunologista, tirar alguns medos, né, então eu acho que eu trabalho também com muito medo de mãe e meu objetivo é dizer assim: "Não, você pode fazer isso, vai dar certo". Então a gente sabe que o contato com os animais,
numa vida precoce é interessante. A gente sabe também que o uso de antibiótico ou usar muito sabonete antisséptico não é bom, porque você muda a flora intestinal. Então, assim, hoje, os alimentos ultraprocessados, industrializados, também não é bom fazer, ou alimentos enriquecidos, enfim. Então, a gente sabe que o alimento feito em casa, o mais simples que seja, é muito melhor, né. E também, então, deixar essa sujeirinha e não ficar tão neurótica também é bom, porque a colonização da pele, as bactérias que existem na nossa pele, elas são muito importantes também como defesa e como evitar alergias também. É o equilíbrio, né, doutora? Equilíbrio, E a gente sabe, né, exatamente. que a microbiota que você citou, ela, né, tem essa conexão com as nossas emoções, né, com o nosso comportamento, Sim, e muitas vezes essa bolha, né, o isolamento, ele priva também a criança de, né, ter uma qualidade de sim, vida, né, sim. desenvolver habilidades também. Exato, não, eu acho que tem muito disso. Acho que, primeiro que nós estamos já em lugares, vivendo em lugares mais fechados por causa da violência, né? As crianças, elas ficam muito na internet e muito na rede social, então já se expõe um pouco ao sol, se expõe um pouco à grama, é tudo cimentado. Então, eu acho que também esse aumento das alergias está acontecendo também pelo estilo de vida que a gente tem, né? Então, muito remédio, pouca grama, muita limpeza. Então, eu acho que a gente tem que ser mais tranquilo e ter uma vida um pouco mais parecida com nossos avós. E dentro desse limite saudável da exposição, né, doutora? Quais as dicas, né, que você daria aí para as famílias, você que é mãe Sim, também, né? sim, Você daria para as famílias, né, que principalmente os pais de primeira viagem, né, que têm sim, essas dúvidas, né? E também para eles ficarem mais tranquilos, né, deixar a criança na escola, com os avós e saber que nessa fase de experimentação também vai ser sim, muito importante para a resistência dela. sim. Eu acho que algumas coisas a gente sabe que pode mudar, que diminui a chance de alergia. É muito difícil falar esse termo, mas assim, primeiro tentar parto normal, evitar a exposição à fórmula infantil nos primeiros dias de vida, na maternidade. Eh, Comer alimentos feitos em casa, não precisa dificultar. Então o que eu falo assim, não precisa ser orgânico, não transgênico, com uma dieta super vegana, não, faça o normal já é suficiente, mas faça em casa o alimento, compra frutas da estação, não precisa ser uma fruta especial, vê o que está melhor ali e coma. Tenha contatos animais, deixa brincar na terra, não precisa ficar esfregando a criança inteira de sabonete, usa sabão só na parte íntima e não usa sabonetes antissépticos. O álcool gel, ok, limpe, mas assim, não precisa ficar toda hora. Tem animais domésticos, é lógico que não vai dormir com o animal tem que ser, eh, como que eu posso dizer, assim, tomar as vacinas, não precisa ficar dentro, pendurado na criança, na cama, mas tenha contato com os animais, então faça esporte, mantenha o peso. Então isso a gente sabe que, também o sobrepeso e a obesidade também muda a flora intestinal e a flora da pele. Então, eu pego muito no pé dessa coisa do esporte e manter o peso, e isso reflete muito o tipo de alimento seu também, né. Então, a gente parece básico, mas isso é muito difícil, né, no nosso dia a dia que a gente não tem tempo, não tem nada. Se expõe ao sol, deixa a criança brincar fora de casa, porque a gente sabe também eu vejo muito paciente com deficiência de vitamina D. Primeiro que as crianças, às vezes, elas não saem, elas não brincam em áreas abertas, né. Ficam sempre dentro de apartamentos ou lugares cobertos, e aí vai para a escola, da escola para cá. É lógico que não vou falar que deficiência de vitamina D é só por isso, é multifatorial, jamais. Mas eu vejo que às vezes é isso, você pergunta o dia a dia, às vezes a criança não saiu na na não viu o céu, né. Então eu acho que a vida tem que ser o simples, né, tem que ser um pouco mais simples, o que é muito difícil pra gente hoje em dia. E nisso, né, o que nós vivemos na pandemia da Covid, né, doutora? Sim, Não apenas pela máscara, né, mas é muito comum hoje em dia ver uma pessoa ainda com um dispenser de álcool gel no carro ou na bolsa, né, sim, e a todo momento, né, fazer a sim, asepsia das mãos. Isso, né, como você falou, né, acaba sim, criando também uma bolha que não está mais restrito às crianças, sim, né? sim. Eu acho que
A pandemia sequelou a gente muito. Acho que a gente ficou muito preso, teve muita fake news também, muita coisa. E eu acho que teve um uso também de muito remédio, muito antibiótico de forma crônica, antiparasitários, e hoje eu estava até comentando com você antes que teve um boom de alergias, né, pós-pandemia e procuras do alergista e imunologista depois disso. E eu acho que teve grande parte por isso que a gente viveu, né, lavando tudo, desinfetando, completamente neurótica, tomando medicações que como uma prevenção, porque a gente também não tinha certeza se aquilo ia fazer bem ou não, mas continuava tomando, na dúvida ninguém queria morrer, lógico, né, então, eu acho que isso tem um impacto do que está acontecendo agora, né, mas não, é fácil falar, né, então a gente criou esses hábitos e eu acho que agora vamos voltar para nossa vida, vamos usar vacinas, as vacinas são seguras, eu como imunologista, existem reações adversas, existem, mas a gente pode ter alergia chegando num restaurante e comendo um camarão, do nada, não dá para prever. Então as reações adversas a vacinas acontecem como qualquer outro remédio, como qualquer outra coisa, mas faz diferença. Tem impacto na nossa vida e tem impacto pensando na sociedade, né. Então, eu sou super a favor e é algo que é importante também, pensando até na imunidade. E a dica principal, ver mais o céu, brincar mais na Ver grama, mais o doutora? céu, brincar mais na grama, comer comida feita em casa, fazer exercício, brincar, sair um pouco da tela, ter um bichinho, ter contato com os animais, eles são importantes, sempre tiveram junto com o ser humano e parece fácil, mas hoje em dia é bem difícil fazer tudo isso. Mas eu tenho certeza que depois aqui da nossa conversa, doutora, com certeza suas dicas vão mudar muito a vida das famílias, né, para melhor. E Sim, no mais, só te agradecer, né, muito por você topar obrigada. o convite, estrear esse novo formato que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso e dizer que as portas aqui estão sempre abertas, sempre que você quiser voltar, vai ser uma honra te receber novamente, viu, doutora? Muito obrigada e eu tô, assim, lisonjeada de estar aqui. Obrigada, Marcos, pelo convite. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro HUC Pocket Podcast. E eu te espero aí para mais temas relevantes do universo da saúde que a gente vai trazer sempre de uma forma prática e descomplicada com os nossos especialistas. O meu muito obrigado, paz e bem.